Qual é o seu nível de fé? Você sabe? Nas 10 próximas semanas, eu vou liberar 10 chaves de fé para você viver o extraordinário. Tudo na vida é uma construção, em todas as áreas. Começamos com coisas pequenas e depois, gradativamente, elas vão crescendo. Assim também é na nossa vida pessoal. Eu acredito que na vida cristã, na caminhada cristã, não é diferente. Nossa fé precisa ser crescente. E para isso precisamos valorizar as pequenas experiências ou que você possa estar vivendo e nos preparando para vivermos coisas maiores. O exemplo bíblico disso é Davi. Davi, ele tinha experiências com Deus. E as experiências de Davi, aos olhos de muitas pessoas, era como se ele estivesse escondido, sem ter nada que alguém pudesse valorizar ele. Mas ele estava escondido, mas ele não estava desprotegido. Ele estava protegido porque ele tinha experiências com Deus, tinha pequenas experiências, mas essas experiências estavam levando ele a um nível de fé muito maior para enfrentar coisas grandes. Olha, nós vemos na experiência de Davi que ele, para enfrentar Golias, ele estava pronto. E é isso que às vezes a gente não compreende, porque quando vem alguma situação muito maior para a gente enfrentar, nós muitas vezes achamos que não estamos prontos. Mas eu queria que você se lembrasse das pequenas experiências que você já teve, mesmo que você considere uma fé muito pequena, mas a fé, ela nunca começa grande, ela sempre começa com alguma coisa, com uma experiência pequena, e Davi também não foi diferente. Ele, ele quando foi enfrentar o Golias, eu acredito que você saiba dessa história, era um gigante, e um exército inteiro, o exército de Israel, estava com medo. E ele ameaçava já durante 40 longos dias de que ele ia destruir o exército de Israel, e, no entanto, ninguém enfrentava aquele gigante. Mas Davi, quando soube, ele se lembrou das pequenas experiências que ele teve e que, na verdade, diante de Deus eram grandes. E ele, então, lembrou-se que ele matou o urso e matou também o leão. E agora ele estava pronto para enfrentar um nível ainda muito maior, que era o gigante Golias. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, que diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: quando aparece, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Então, aqui o texto está nos mostrando que, embora o rei Saul dissesse que ele não tinha condições de enfrentar aquele Golias, ele lembrou-se de que a sua fé, a sua intimidade com Deus, e mesmo que tivesse sido uma experiência pequena aos olhos das pessoas, embora matar um urso, um leão não seja algo tão pequeno assim, mas considerando o gigante que enfrentava o exército inteiro, então ele teria que elevar esse nível de fé, e então ele diz para o rei que o servo virá e vai lutar contra esse Golias, e eu vou vencê-lo. Ele tinha convicção da sua intimidade, da sua fé, e de que esse nível maior teria uma recompensa.
Um dos soldados fez um comentário dizendo que quem matasse o Golias, né, casaria com a filha do rei e ficaria isento de postos e também teria direito à herança ou ficaria rico. Como disse o Dr. Michael Murdock, eu vou ali e volto já. Ou seja, ele tinha certeza que ele ia trazer a cabeça do gigante por causa da fé. E eu quero que você saiba, você que está passando por grandes problemas, lutas, e considera causas impossíveis. Nós temos que aprender sempre uma coisa. Toda vez que tivermos algo maior para enfrentarmos, então nós consideramos níveis maiores, níveis de fé que a gente tem que elevar. Então, todo desafio que nós temos que aprender que quanto maior for o desafio, maior é a nossa recompensa. O próprio autor aos Hebreus, Deus diz que ele galardoa a fé, ele recompensa a fé. Então, se você tem um nível maior de problema, você pode também ter uma recompensa. Vou dar exemplos. Uma doença, qual é a recompensa? A cura. Uma crise no casamento, qual é a recompensa? Uma restauração. Um endividamento, qual é a recompensa? A provisão. Mas para chegar a uma provisão, a restauração, a uma restituição, a uma cura, você tem que elevar também seu nível de fé. Ou seja, para um problema sempre tem uma solução. Para o nível de fé elevado, você tem uma recompensa. Ora, ninguém desse exército inteiro tinha coragem de enfrentar o gigante, mas Davi, pelas pequenas experiências que ele tinha com Deus, ele tinha certeza que matar o gigante lhe daria uma recompensa. Tudo na vida é assim. Começa pequeno, depois vai, nas nossas experiências, vão se tornando crescente. Davi estava cheio de coragem para enfrentar o Golias. E quando questionado sobre suas experiências, ele havia lhe garantido que Deus lhe daria vitória de novo. Quando nós temos alguma experiência, e certamente que você deve estar se lembrando de algum momento na sua vida em que você teve que exercer sua fé e você enfrentou e venceu em alguma área, lembre-se nesse momento que o mesmo Deus que agiu por sua fé, ele pode agir em coisas maiores também. É por isso que nós precisamos elevar nosso nível de fé. Ele se sentia pronto, pois já havia treinado com ursos e leões, e agora ele podia enfrentar aquele gigante. Existem níveis de fé, sim. Fé que aplica no dia a dia, fé em que faz com que a gente se lembre das experiências que você já teve, das vitórias que você também já alcançou. Eu gostaria que você se fortalecesse nessa fé, que você não duvidasse, e que você pudesse fazer confissão de fé. Porque quando nós confessamos com a nossa boca positivamente, é uma confissão de fé. Palavras negativas atraem derrotas. Você precisa encher-se de esperança, de fé, de que esse problema que você enfrenta nesse momento, que pode se considerar um Golias, um gigante, pode ser a tua promoção, pode ser também o teu chamado, pode ser também que você veja que vai ter recompensa para a sua vida, né? Nós podemos e precisamos nos fortalecer para enfrentar os desafios de hoje. O mesmo se deu com Davi, e ele teve a vitória, pode se dar também com a gente. E eu queria que você pensasse sobre isso, meditasse, porque quanto maior é o seu nível de fé, ou a sua batalha vai determinar também seu nível de fé. Então, a sua batalha determina o seu nível de fé. Você tem que ver se vale a pena, se é algo realmente muito grande, que você acredita que depende muito da sua vida. Quem sabe se não vale a pena você, então,
aumentar seu nível de fé, porque tem algumas batalhas que a gente não vence de qualquer jeito, né? Aqui nós também vemos Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, Moisés disse que era homem de gago, que ele não sabia falar direito, que ele era tímido. Moisés disse que tinha uma boca pesada e que não tinha condições. Esse mesmo Moisés, que viu uma sarça arder diante dele e que estava ali acreditando que a sua fé era pequena para enfrentar o Egito inteiro, agora Deus está mostrando para ele que o mesmo Moisés poderia abrir o Mar Vermelho. E então eu posso dizer que a fé dele cresceu e ele pôde abrir o Mar Vermelho. Quem diria que Moisés, que estava querendo fugir do seu chamado, um dia ele iria abrir o Mar Vermelho, né? Então nós temos que pensar sobre isso, que tem coisas maiores para realizar com Deus, mas você precisa ter essa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você considere uma pessoa sem oportunidade ou porque não tem muitas experiências, mas Deus quer encontrar uma fé no seu coração para acreditar que Ele pode fazer coisas maiores. Da mesma forma, na minha vida, em termos de nível de fé, quando o meu filho Gabriel estava doente, ele nascera com uma mandíbula maior do que a outra. Um problema congênito, uma anomalia. E os médicos disseram que teria que serrar a mandíbula dele para diminuí-la, senão ele perderia a audição e ficaria com problema estético. Aqui tem muitas terminações nervosas, né? São muitos vasinhos, ele poderia até ter uma paralisia. Então, nós começamos a preparar o Gabriel, ele tinha 4 meses de nascido, meu primogênito, para uma cirurgia, até que eu tive uma experiência com Deus, de fé. Eu considerava a minha fé muito pequena, ou quase sem fé, mas Deus via alguma fé no meu coração para iniciar uma experiência comigo. E então eu vi o Senhor operar na mandíbula do meu filho e o meu filho não precisou mais operar. Uma experiência de uma oração com um casal, eles oraram pelo meu filho e Deus deu uma mandíbula nova. E quando os médicos que já estavam fazendo risco cirúrgico foram ver o segundo exame, não tinha mais nenhuma anomalia, tinha desaparecido o problema congênito na mandíbula do Gabriel. E ali eu tive uma experiência de fé, mas eu não imaginava que esse nível ainda ia ter que crescer para enfrentar um grande gigante que viria pela frente, que seria depois a enfermidade da Mary, em que aí eu precisei de muito mais fé, porque agora eu tinha um Golias pela frente que era imbatível diante dos homens. E durante essas 10 chaves que eu vou liberar nessas semanas, eu vou poder compartilhar um pouco com você como Deus fez elevar essa minha fé para ver tantas vitórias e ver gigantes caírem. A questão da minha esposa, da enfermidade, eu tive que exercitar muita fé. Mas você vai saber no final que eu tive uma grande vitória, assim como eu tive uma grande recompensa, porque o nível que eu subi para enfrentar uma enfermidade incurável dentro da minha casa, na vida da minha esposa, foi o meu gigante. Mas eu também tive vitória, fui recompensado, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé tem recompensa. E eu quero que você fique com essa palavra hoje, e você não se esqueça que Deus tem sempre uma vitória para quem quer crescer em fé. E fé não é para dias de bonança, fé é para grandes desafios. É para isso que você tem que usar a sua fé. Você tem que ter essa fé em Deus. Davi estava em um nível muito mais ousado de fé quando decidiu enfrentar aquele gigante sozinho. Pode ser que nesse momento você esteja se sentindo uma pessoa só,
já buscou aqui, ali, e talvez pessoas já não acreditem mais em você. Eu vivi algo parecido e às vezes você quer ajuda de parentes, de amigos, de pessoas que você acredita que naquele momento vão te dar suporte e você se sente sozinho. Davi parece que estava esquecido, porque os irmãos não acreditavam nele, o pai não acreditava nele, Israel não acreditava nele. Ora, ele estava escondido, cuidando de ovelhas, mas ele estava protegido por Deus, porque ele estava tendo experiências, ainda que escondido, não estava desprotegido, ele estava protegido, porque lá, no a sós dele com Deus, usando a sua fé, ele estava vencendo ursos e leões, para que depois Deus promovesse ele diante dos homens. É isso que acontece. Um mais Deus é igual a maioria. Então, busca no teu íntimo, tenha fé, ore a Ele, busque Ele. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Coloca esse coração diante de Deus e não fique se lamentando, se vitimizando, porque pessoas não estão te ajudando. Use sua fé. Deus achou Davi, porque Davi tinha um coração voltado para Deus, e Deus vai te achar. Não é? Às vezes você pensa que está sozinho, mas as tuas pequenas experiências já estão chamando a atenção de Deus. Então não desanime, porque no momento de promover Davi, Deus mandou o profeta até ele e achou Davi. E ele se tornou o maior rei de Israel. Nunca houve antes nem depois um rei como Davi, porque ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Aquele que era esquecido, abandonado pela família e que parecia estar sozinho, tinha um coração de fé, dependente de Deus. Você precisa disso para você vencer suas lutas e Deus lhe dá vitória contra esses gigantes e que muitas vezes quer fazer você pensar que você não tem condições porque você já não sabe a que recorrer e se sente sozinho. Davi, ele estava protegendo as ovelhas e Deus protegeu ele. Se você, nesse momento, der valor às coisas pequenas, Deus também vai te proteger com as coisas grandes. Tudo começa com experiências pequenas. Então valorize suas pequenas experiências, chame Deus para a sua rotina diária e veja como que as pequenas coisas vão fazendo com que sua fé seja fortalecida. Eu gostaria que você deixasse seu pedido de oração, porque nós estaremos intercedendo. Coloca embaixo o seu pedido de oração e a nossa equipe vai estar orando. Nós temos uma equipe, nós temos um grupo de intercessão e eu também estarei orando, como eu quero orar nesse momento pela sua vida. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós podemos compartilhar sobre fé. Ajuda meu irmão, minha irmã, me ajuda, Senhor, meus amigos, para que eles possam também enxergar nas crises, nas lutas e esses gigantes da vida, oportunidades para viver um nível ainda maior de fé. Que eles se lembrem das pequenas experiências e que tudo na vida é uma construção e que eles cresçam em fé e que o Senhor recompense essa fé. Dá vitória a essa família. Senhor, traga um tempo de cura, de restituição. Eu quero abençoar nesse momento para que o meu amigo e a minha amiga tenham vitória. Em nome de Jesus. Amém. Você que gostou dessa mensagem, dá um like e compartilha com os teus amigos, porque se você fizer isso, o YouTube vai entender que você está gostando e vai mandar para mais gente. Se você não fez sua inscrição, faz sua inscrição também. Toda semana vou estar liberando uma palavra de fé para o seu coração e, afinal, são momentos de fé. O Mardial Santana. Que Deus te abençoe.